Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. E hoje eu chamei reforços, estou bem acompanhada aqui. Bruno Carvalho, diretor do JRS, está aqui comigo hoje na apresentação do Seguro Sem Mistério. Mais uma vez aí, colocar informação segura que ajude não só o mercado como o consumidor final, junto dos nossos entrevistados aí. Entrevistado de qualidade hoje, né, Julinha? De qualidade. O Seguro Sem Mistério, lembrando, ele está no ar há quase 2 décadas, 18 anos, no canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, e ele conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. E como o Bruno adiantou, hoje o nosso programa é com a cara do futuro, porque a gente vai falar sobre inovação real, produtos digitais e tecnologia aplicada ao mercado de seguros. Estamos recebendo 2 nomes da Trinca, uma empresa gaúcha com atuação internacional e com mais de 15 anos de história, criando soluções digitais para grandes marcas. Estou recebendo aqui Gabriel Bustamante e Arthur Willig. Falei certo, Arthur? Certíssimo, certíssimo. Muito obrigada por virem ao Seguro Sem Mistério. Hoje a gente vai ter uma aula aqui sobre tecnologia, então, Gabriel. Maravilha, obrigado pelo convite. Com certeza tem vários pontos para compartilhar aqui de tecnologia, negócios, estratégica, e tudo isso se conecta numa visão única para a gente entregar soluções aí memoráveis para os nossos clientes. Arthur, já tinha te conhecido por vídeo, mas hoje, pessoalmente, aqui a gente vai ter uma aula, então, sobre tecnologia também. Verdade, é um prazer. Prazer estar aqui, obrigado por estar nos recebendo. Realmente, assim, a Trinca tem 15 anos e tem um histórico de muita simbiose com o mercado de seguros, né? Foi um dos nossos primeiros grandes clientes, foi uma seguradora. E isso habilitou o nosso crescimento, né? O nosso crescimento ele passa, né, pela construção de ativos digitais para o mercado de seguros e para a revolução que o mercado de seguros vem empregando, né, nos últimos anos aí, no atendimento às principais necessidades dos clientes, seja pela renovação de canais, de produtos. Então, assim, nós temos um histórico muito linkado a esse mercado como sendo o nosso principal mercado de foco de atuação e onde a gente também planeja crescer e expandir, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Arthur, e para quem não conhece, como é que tu define a Trinca? A Trinca é um parceiro estratégico de tecnologia, né? Então a gente olha, o nosso principal mercado são em players de grande porte, que buscam elevar a maturidade digital do seu negócio, né? Isso envolve, obviamente, uma série de atividades e compromissos que vão desde questões culturais, né, sobre como ver a tecnologia dentro do negócio, até a questão prática, né, que o Gabriel está aqui para defender, que são, de fato, o desenvolvimento dos produtos, como eles são desenvolvidos desde o momento da concepção deles, para que eles servem, como eles atendem, né, toda a jornada do produto, seja ele uma jornada digital, ou seja ele uma jornada via corretora, até o comportamento dele internamente falando, né, do ponto de vista operacional, seja no price, na subscrição, na emissão da pólice, no acompanhamento nas renovações. Então, uma visão completa, né, desde a necessidade do indivíduo até a ponta, a empresa emitindo a pólice e acompanhando esse produto, essa vida, ou seja, o que for vendido adiante, né? Gabriel, como que funciona essa jornada de desenvolvimento com os clientes? Maravilha. Então, não só tecnologia, mas diversas áreas ali da companhia, a gente está envolvido desde a concepção do projeto até a entrega e depois após a entrega do projeto, onde a gente sustenta esse projeto e acompanha a evolução dele. Então, a tecnologia é muito importante para estar alinhada com as áreas de negócio, justamente porque uma decisão tecnológica tomada no início, de uma concepção do projeto, ela consegue acelerar demais o andamento desse projeto, a gente consegue acelerar a entrega desse projeto e garantir a qualidade. Então, é muito importante que áreas de negócio e tecnologia estejam bem alinhadas, porque a tecnologia vai estar criando, vai estar representando tudo que a gente tem de negócio, de estratégia, em formato digital. Então, é muito importante que essas áreas estejam alinhadas para que a gente consiga ter uma assertividade na construção. E bem como o Arthur falou, a gente é um parceiro estratégico de tecnologia. Então, a gente não vai simplesmente olhar para o que precisa ser feito e resolver. Então, a gente traz a nossa opinião, a gente traz todo o nosso know-how que a gente tem em seguros e tecnologia para fornecer a melhor solução, a melhor saída, para conseguir entregar um produto ponta a ponta. Dentro dessa colocação que vocês nos trouxeram aqui, o mercado de seguros hoje, seja ele qual for o ramo específico, ele é amplo demais, ele é muito amplo. Como é que é a adaptação e o conhecimento que vocês atribuem a essa tecnologia, trazendo mais uma especificidade em qual solução vocês auxiliam, porque o nosso público aqui ele é mais voltado ao seguro, né? O programa Seguro Sem Mistério. Qual a especificidade que vocês trazem, que vocês podem, não só uma ou duas, três, quantas vocês acharem pertinente para isso, para que o corretor ou seguradora, todo mundo bata o olho e veja, isso é legal. Eu acho que a primeira coisa, assim, acho que antes de construir um produto digital, esse produto ele tem que parar em pé do ponto de vista de necessidade de mercado, de
percepção de valor, e isso é algo que a gente tem dentro do nosso... obviamente as empresas, as grandes seguradoras já têm uma bagagem muito grande, mas uma bagagem que tem que sempre ser adaptada ao mercado, né? Então, as grandes seguradoras que a gente atende são multinacionais, que vem, obviamente, o potencial do mercado latino-americano, né, que é um potencial astrondoso, né, o nosso market share de seguros versus o mundo é muito baixo, né, baixíssimo, né? Então, assim, os caras têm um potencial de crescimento muito grande, mas os produtos eles têm que ser adaptados à realidade local, né? Não adianta trazer produtos dos Estados Unidos e de Europa para cá, que necessitam de uma adaptação ao público consumidor. Então, a gente consegue, no primeiro momento, auxiliar, né, essas empresas a pensar o produto, né, adaptar o produto para o mercado brasileiro, fazer validações, né, da tese desses seguros no mercado brasileiro. Então, assim, antes da etapa de desenvolvimento, existe uma etapa de estratégia, de design, né, que auxilia todo o processo para que depois, na hora da gente for construir o produto, ele já está validado, né? Então, assim, a redução dos riscos não são riscos exclusivamente de desenvolvimento, são riscos de negócio mitigados na etapa 1. E é isso que a gente faz muito bem. Então, quando a gente vai para a etapa da construção, né, desse ativo, da engenharia do ativo, ele já foi pensado do ponto de vista de negócio e validado tecnicamente, né? Então, ele vai, né, depois as tecnologias que são inseridas no processo, elas também já são assertivas. O perfil do colaborador da TRI que vai trabalhar naquele seguro também já foi pensado, porque previamente a gente já estudou naquele negócio, né? Então, não é uma coisa simplesmente veio uma demanda, a gente avalia tecnicamente e sai desenvolvendo, né? Geralmente a gente se envolve nessa etapa prévia que valida muitas das teses necessárias para quando a gente for desenvolver, que é a etapa do desenvolvimento, do dispêndio de dinheiro mais elevado, a gente já tem certeza daquilo que precisa ser feito, né? Então, assim, eu acho que um primeiro ponto que eu traria é essa validação prévia, essa capacidade de interagir com corretores, né, que na América Latina representam, no Brasil representam, se não me engano, 80%, perto de 80% do que é transacionado, né, em não vida, né? Então esses caras eles fazem eles são uma parte importantíssima da equação, né? Então a gente sabe muito bem ouvi-los e saber trazer esses caras, trazer essa fatia, né? Esse potencial do mercado para dentro do nosso produto. Então essa leitura ela é essencial, né? Porque em cima do engajamento do corretor é que o sucesso do produto se desenvolve, né? Então, assim, a primeira etapa que eu vejo que é importantíssima é essa, assim, esse olhar para o que vai ser desenvolvido, né? E a gente tem uma expertise dentro de casa para aportar, e por isso nós somos parceiros estratégicos, para não aportar só tecnologia, né? Aportar o design necessário e aportar a estratégia necessária para que o produto performe a contento. Porque, no fim das contas, o que mantém e renova os nossos contratos é a performance daquilo que a gente constrói, né? Então, assim, esse penso prévio, ele garante esse potencial trazido em números, e ele se reflete na nossa estratégia, na nossa estrutura de negócio, pelo LTV, pelo tempo que os clientes permanecem conosco, que é bastante elevado, né? Nós tivemos clientes com 10 anos de trabalho conosco, entregamos uma transformação digital completa para eles, foram comprados, inclusive, por serem extremamente digitalizados, né? Então, acho que um pouquinho do nosso negócio que se sobressai está relacionado a essa parte. Arthur, você é um pouquinho chato, vou introduzir um pouquinho mais assim. Essa parte que tu colocou, ela é monstruosamente importante, né? Até mesmo para se bater no Time Life Value depois em relação a se manter com vocês, no caso desse processo bem construído, ele tem que ser bem investigado no início, qual a solução e qual é a solução que a Trinca vai levar para ele que ele se perpetue por muito tempo, né? Dentro dessas questões, os produtos são todos personalizados? Ou existe um produto que se trabalhe numa questão de ser mais geral, que já tem essa solução, que ela já funciona com o Gabriel, pode funcionar com a Júlia, pode funcionar com o Arthur, pode funcionar comigo, então ela só é adaptada para esse processo. Personalizado ou adaptação, ou os dois, como é que funciona? E ele é majoritariamente personalizado, obviamente a gente trabalha com frameworks, né, que definem alguns dos principais entregáveis e como a gente age em busca das respostas e da forma correta de desenvolver um produto, né? Mas são muitas especificidades, né? Para olhar para um cliente, ele tem anseios de futuro diferentes, ele tem questões técnicas distintas, né? Para se manter uma perpetuação de 10 anos, tem que ser muito personalizado mesmo, né? Não, realmente, assim, porque na verdade você começa olhando por uma necessidade de curto prazo e eventualmente você vai entrar em questões relacionadas a legado, questões relacionadas
bom, se você acertou, foi assertivo nos produtos, automaticamente a empresa vai começar a tracionar, e vai habilitar outros produtos. Então, assim, a jornada ela se estende porque ela é evolutiva, né? Então, em algum momento você cresceu tanto, você entregou o resultado, vai ter que olhar para o legado. O sistema que iniciou o processo não é aquele que vai manter o processo. Quando vê, assim, existem várias tracks, várias camadas do negócio que têm que ser vistas. E aí que se cria o conceito da transformação digital, do caminho que se constrói, não do ativo específico, né, que contribui para a jornada, mas que não é solitariamente não entrega o todo. Sem querer monopolizar aqui esse lado, mas vamos lá continuar nessa mesma colocação que tu fez agora. Ponto muito interessante esse que tu citou em relação a poder modificar ele de acordo com o que a coisa vai acontecendo, né? A tecnologia que a gente usa hoje não era de 2015, por exemplo. Perfeito. É completamente diferente, né? A Trica se adapta a isso, já é pensado dessa forma, para essa adaptação em relação às novidades que vão acontecendo, a modernidade que vai acontecendo. Ela é... Como é que vocês pensam esse detalhe? Isso é uma crença, assim, né? Existem várias formas de construir software, né? Assim, e de vender o resultado final, né? Existem empresas que vendem exclusivamente a mão de obra, empresas que são empresas de projetos, né? Assim, que precisam de pré-definições mais robustas por lado do cliente. A forma da Trinca trabalhar, que não é uma coisa exclusivamente nossa, mas que é onde mora a nossa crença, são os squads como serviço, né? E principalmente em cima de um escopo mais flexível. Uhum. E por que isso, né? Porque justamente essa adaptação, quando um cliente ele traz uma dor e a gente faz uma primeira análise, a gente não investiga o todo. É impossível tu investigar. Nem ele vai te dizer tudo, né? Ele não lembra tudo. Ele não sabe o todo. Né? Porque tem coisas, por exemplo, que você vai dentro de um processo onde uma empresa está buscando ser de fato proprietária de toda uma estrutura de ecossistema. Porque hoje, de repente, ela tem lá algum SaaS, plataformas que colaboram, né? Outros parceiros que colaboram e, de certa forma, comem a margem ou tiram flexibilidade do processo. Então, sim, isso acontece com recorrência. Então, a gente está fazendo um produto para que, de fato, isso seja internalizado e passe a ser exclusivamente de poder da seguradora. Nesse momento, vão ter produtos, especificidades dos produtos que moram nos parceiros que também não sabe. Uhum. Então, assim, ou seja, existe uma camada de incerteza que ela tem que ser administrada no tempo dela, né? Então, assim, a gente precisa estar aberto a conhecer o suficiente para iniciar e entender quais são os primeiros goals do projeto, né? Mas não tem como ter a vontade de conhecer o todo, porque o todo é muito profundo, é muito robusto. Então, assim, a gente inicia com isso em um escopo aberto, a gente vai junto com o cliente, co-criando com o cliente os próximos passos, se aprofundando nos assuntos na hora certa e fazendo as discoveries recorrentemente. Então, estou sempre descobrindo e produzindo, né? E com isso a gente consegue ter maleabilidade, não só para entender que eventualmente algo que era prioritário passou a ser secundário, porque entendemos uma outra prioridade, quanto a também fazer adaptações no sentido, cara, achávamos que a tecnologia tal ia ser suficiente, o que a gente sabia tudo sobre o produto, e a gente abriu uma porta aqui e descobriu, cara, uma série de especificidades, de problemáticas, de complicações, ou até de coisas boas, que mudam a nossa dinâmica. E a gente vai lá e muda isso, mas isso sempre num fluxo que é muito mais produtivo, agradável e num espiral positivo do que, em geral, num projeto onde qualquer mudança vira a famosa change request, né? Que é uma mudança, né, em cima do escopo, que gera um custo extra, que gera uma adaptação, que gera com certeza uma fricção junto ao cliente, porque em um projeto tu começa a olhar basicamente quanto ele está custando e o tempo que ele vai ficar pronto, né? Então, quando as coisas saem desse prumo, isso também gera uma fricção, né? Então, assim, a gente faz como a gente acredita que é a forma mais eficiente de dar retorno a R$1 gasto em cima da nossa estrutura. E a gente entende que é assim que a gente consegue entregar de uma forma mais assertiva o que de fato ele precisa mesmo, e não o que ele achava que ele precisava no momento 1, né? Que em geral, dada a complexidade do que a gente se envolve, tem uma incerteza razoável, né, no momento 0. Arthur, na tua fala, assim, me vem muito à mente aquela premissa, né, de criar um produto para o meu cliente e não um cliente para o meu produto. Então, com essa consultoria toda, vamos chamar assim, né, de consultoria que vocês fazem de entender, né, Gabriel? O cliente entender essa necessidade dele, muitas vezes uma necessidade que talvez
com especificidades que nem ele mesmo possa conhecer, passa por muito disso, né? De ajudar ele a chegar no cliente ideal com um produto e não o contrário. Passa muito por isso, e é bem importante esse ponto, bem como a gente falou, desde a descoberta, desde a concepção, porque muitas vezes a gente tem já uma ideia bem enraizada do que precisa ser feito e como aquilo vai resolver o negócio de ponta a ponta. E muitas vezes a gente olhando para a tecnologia, a gente consegue mudar algum processo de negócio. Algo que acontecia de alguma forma, que era manual, braçal, ou de alguma forma até engessada, a gente consegue trazer a tecnologia para apoiar isso e faz com que a visão de negócio mude um pouco. Então vai mudar um fluxo, vai mudar algum processo. Mudanças acabam sempre gerando algumas dores, alguns desconfortos, mas é muito importante a gente sempre ter em vista que a tecnologia está vindo para acelerar o processo e para trazer ganho, escala e produtividade. Por isso que a tecnologia está sempre bem próxima do negócio. A gente conseguir captar a necessidade e, através das ferramentas novas, tecnologias novas, a gente conseguir propor melhores fluxos e melhores caminhos para alguma solução. Gabriel, só para não perder esse link, né? Pode me dar um exemplo, sem citar nomes, claro, né? De alguma situação que aconteceu? Com certeza, com certeza. E envolvendo até um tema que hoje em dia está sendo falado em qualquer um dos mercados aí do mundo, não só de seguros, que é a inteligência artificial. Então, existem diversos processos onde o cliente ele chega com uma necessidade. Eu tenho uma demanda aqui que eu preciso pegar um documento e esse documento ele vem de uma outra seguradora ou ele vem de uma outra corretora e eu preciso passar para dentro do meu contexto e do meu sistema. E às vezes são documentos completamente desordenados, sem nenhum padrão, sem nenhum... Mas pode ser? É raro, mas acontece com frequência. Então, e aí, bom, como que a gente consegue transformar esse processo que alguém manualmente ia fazer aquilo, ia fazer um depara, batendo olho a olho, fazendo copia e cola, que a gente entende que tem muita chance de ter uma quebra nesse fluxo e a entrega ser errada no final. Então, por exemplo, com a inteligência artificial, a gente consegue colocar ela para fazer uma leitura do documento, interpretar aquele documento e padronizar para o fluxo de negócio daquela seguradora que a gente está trabalhando ou dentro daquela corretora. Então, o processo que seria resolvido, olha, vamos colocar um processo aqui onde o documento entra, alguém vai ter o documento lado a lado e vai ficar batendo olho a olho. Essa era a problemática que seria resolvida com a visão de negócio. Bom, vamos entrar com a visão de tecnologia agora para ver como a gente consegue apoiar. Vamos colocar a inteligência artificial. Então, a gente entrar em vários aspectos muito mais técnicos, quanto agentes de inteligência artificial, que é algo bem falado aí no mercado, para resolver essa problemática e apoiar o time de negócio. Outro caso que nem esse, muito para conseguir fazer avaliação de risco e moderação de algum fluxo de seguros. Então, durante fazer uma contratação de um produto de bicicleta, por exemplo. Então, existem diversas fotos daquela bicicleta para ver se ela tem uma avaria, se ela teve algum problema, se aquela bicicleta ela é real ou não. Isso requer um processo humanizado, de ter um olhar em cima daquela foto, ver se ela é verdadeira, se a marca de fato bate com o que está sendo informado na documentação. A gente traz a inteligência artificial para conseguir apoiar nesse processo e acelerar. A gente não fala sobre substituição, a gente fala sobre apoiar o processo para aumentar a A produtividade. inteligência artificial procurando fraude na inteligência artificial. Exatamente, exatamente. Acho que tem um ponto importante que o Gabriel trouxe aqui, cara, que é dentro do processo de transformação digital, existe uma questão cultural muito, muito importante, assim, né? E ela apoia, às vezes ela trava, dependendo, né, da dureza do assunto, mas o que eu acho que é importante a gente frisar, por mais óbvio que pareça, é que falar de transformação digital não é pegar os processos e digitalizar os processos, ou trazer uma ferramenta que mantenha o processo como ele está. É preciso, muitas vezes, criticar o processo e entender, cara, mas esse documento, ele faz sentido, né? Ele faz sentido estar aí, ainda é necessário. Vamos entender esse documento, como essas informações viajam pela companhia. Faz sentido manter essa captação, assim, ou seja, faz sentido botar IA para ler um documento que vem, de certa forma, cara, irregular ou torto, ou vem por fax, do jeito que for. Então, cara, mas talvez não faça mais sentido ter essas informações nesse momento. Talvez devam ser captadas num momento anterior, de uma outra forma. E aí, sim, tu de fato está trabalhando cultura, está trabalhando negócio, né? E está fazendo com que a tecnologia não só esquente processos manuais, mas que ela repense o negócio. Deixa mais leve. Né? Porque, de certa forma, a gente tem um compromisso com a seguradora de melhorar o processo interno dela. Né? Seja no lançamento de novos produtos, seja por uma melhor alocação dos recursos internos, mas a melhoria de margem é algo que a seguradora busca, né? Além do aumento da receita. Não adianta aumentar a receita e também tem que aumentar na mesma proporção time
para fazer sentido o negócio, né? Assim, isso na América Latina pesa muito, né? Em outros lugares também, né? Mas aqui pesa muito. Então, assim, existe essa etapa e ela tem que ser muito bem pensada, né? Então, quando a gente fala de IA, outras tecnologias, não é pegar o que existe e digitalizar, tem que pensar o contexto todo. E aí tem que ser mais estratégico para fazer isso. Não adianta a gente ficar só pegando um processo e dizendo, beleza, agora não são umas 2 pessoas, agora é uma pessoa e uma IA. Mas que processo é esse? Precisa? Talvez não precise mais, né? E aí onde está boa parte do ganho. Arthur, de onde vem o nome Atrinca? Na verdade, trinca vem da junção das 3 verticais do negócio, né? A trinca é a junção de design, estratégia e tecnologia, né? Ou seja, é a ratificação daquilo que a gente se propõe a fazer, que não é só software, que é uma consultoria um pouco mais robusta dentro do negócio. Então, trinca é a junção dessas 3 cadeiras. E há 15 anos atrás, porque a empresa tem mais de 15 anos, né, Arthur, já era possível enxergar gargalos, assim, em tecnologia? Já, acho que depois o Gabriel pode complementar, que ele tem um histórico gigante aí de tudo que já passou. Mas sim, obviamente, né, assim, hoje a gente está vivendo um outro momento, né, eu vejo, assim, dentro da nossa trajetória, saltos de evolução do mercado, assim, quanto à forma de comprar, a forma, né, de buscar tecnologia, né, e eu vejo, acho, um divisor de águas, para mim, é a pandemia, né, assim, a pandemia, ela mudou um pouco a forma, né, acho que antes tecnologia era algo que uma empresa grande comprava, eu vou comprar tecnologia, vou comprar conhecimento desses caras, né, e eu acho que a gente tinha uma visão, assim, eventualmente muito consultiva e um pouco distante do dia a dia, né, de alguns dos nossos clientes. Depois da pandemia, as empresas grandes acabaram consumindo muito tecnologia, inclusive contratando pessoas na ânsia de responder ao board, ao conselho. Pô, tô inovando aqui, contratei uma galera. Depois viram que não é fácil tirar nada do papel e gerir esse pessoal. Mas Além desse ponto, não deixou de ser, desculpa interromper, já interrompendo, além desse ponto, não deixou de ser uma opção, pegando esse marco da pandemia, não deixou de ser uma opção das empresas precisar ou querer ter para uma necessidade? sim, elas foram obrigadas a internalizar. Acho que isso é o ponto que eu quero chegar. A tecnologia passou a não ser algo que se compra de alguém como uma consultoria, passou a ser algo inerente ao negócio, né? Eu acho que essa imersão que a pandemia obrigou as empresas a viverem dentro de tecnologia, ela gerou um legado nesse sentido e mudou um pouco a forma de consumir, né? Então, ao longo dessa trajetória, a gente sempre viu os gaps, né? Mas eles foram, de certa forma, mudando, né, o formato, né? A gente começou né, com projetos, depois algumas coisas mais densas, e a gente foi evoluindo em cima das necessidades, mas acho que o mercado ele foi evoluindo, mas ele sempre tem espaço, né, para a gente contribuir, seja hoje talvez a parte técnica ela é de fato muito importante, mas o mergulho no negócio e a garantia da boa leitura do negócio das necessidades transposta em ativos digitais, acho que é o grande diferencial que a gente sempre conseguiu ler desde o início, né? Que hoje é mais fácil de ser consumido pelas empresas porque elas estão mais maduras para isso. Gabriel, complementa pra gente. Perfeito, perfeito. Então, eu tô na Trinca, a Trinca tem 15 anos, eu tô há 10 anos na Trinca, então eu já passei pela transformação. Começou no ED. Comecei, quase nasci lá praticamente. Legal, aprendi disso. Então, eu consegui participar da transformação digital de minimamente 3 das grandes seguradoras que a gente já tem hoje, e eu consegui acompanhar muito as necessidades que vieram vindo, que, bem como o Arthur falou, a tecnologia ela vem paralela ao negócio, ela vai avançando sempre, mas a questão do negócio, de como que a gente entrega uma experiência melhor para todas as entidades envolvidas ali no processo. O cliente prospecto, o segurado, o corretor, a seguradora. E dentro dessas mesmas visões, a personalização dentro dela. Dentro da seguradora tem diversos perfis que precisam ter acesso a diversos tipos de informações diferentes. Hierarquias diferentes. Então, como que a gente consegue estruturar os dados para serem apresentados da melhor forma para determinados perfis, tanto dentro da seguradora quanto dentro da corretora. Então, a tecnologia foi avançando junto com isso, e é importante tecnologia e negócio estarem próximas para que a gente consiga desenvolver soluções escaláveis. Então, a gente entende que no primeiro momento, bem como a gente falou agora há pouco, a gente não consegue olhar um roadmap de uma transformação de tudo que aquela empresa precisa fazer. A gente tem uma visão total, mas no detalhe a gente vai mergulhando enquanto vai se aproximando daqueles desafios. E a gente começa a notar que boa parte disso vem de questões de negócio, e aí isso desencadeia uma questão. Bom, como a tecnologia consegue apoiar nisso? A personalização. De que forma a gente também consegue apoiar o nosso cliente a ter ideias para que ele também consiga engajar o cliente dele.
dando um exemplo, questão da seguradora, de que forma a gente consegue apoiar com tecnologia para que a seguradora forneça produtos que sejam mais eficientes para aquele tipo de corretor. Daqui a pouco aquele corretor, aquela corretora é focada só num tema, mas como a seguradora também consegue apoiar ele, não só tendo um canal digital para aquela corretora conseguir vender os produtos, mas como é que eu consigo incentivar ela a vender um outro produto? Ou vender um produto que é parecido com outro produto que ela vende, e daqui a pouco a gente aumenta a cartela da que aquela corretora pode atuar. Com medo de deixar numa saia justa, fala um para nós. Um exemplo. A questão de bikes, bicicletas, é um produto bem importante, e a gente consegue vender ela, não vender ela, mas a gente consegue entender que tem uma corretora que também tem uma ampla atuação no segmento de médicos, por exemplo. Então a gente consegue olhar com histórico, olhando dados dessa corretora, que ela tem uma grande amplitude dentro do comércio de bicicletas, mas ela também tem uma grande amplitude no comércio de produtos de médico, um RC Médicos, por exemplo. E como que a gente consegue casar isso? Tu vai olhar, são 2 produtos completamente distintos. Mas a gente consegue entender pelos negócios que aquela corretora fez, o relacionamento que aquela corretora tem no mercado, e aí isso traz dados e insights para que a seguradora forneça essa opção. Bom, pelo teu perfil, pelo tipo de venda que tu faz, pelo seguro que tu faz, tem um outro produto aqui que a gente consegue te fornecer, que a princípio vai te dar uma gama maior de oferta de produto. Gabriel, eu brinquei contigo na parte 1, que tu começou nenê nesse mercado, junto com a Trinca, né? Já tá há muitos anos ali na empresa, mais de 10, é isso? Estou há 10 anos. Há 10 anos. Mas nos conta como é que tu foi cair nesse mercado. Então, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Antes de trabalhar na Trinca, e já trabalhei em outras empresas de tecnologia antes da Trinca. E aí, bom, quando cheguei na Trinca, conversando com os sócios da companhia, entendi toda a proposta do pessoal, entendi todo o objetivo de negócio e a forma como a Trinca trabalha. Isso que é o grande diferencial, que eu digo sempre, é toda essa Trinca estratégica, né? Então não tem áreas isoladas trabalhando cada um no seu quadrado ali, pensando só em resolver o seu problema. Então a gente une as mentes pensantes para conseguir chegar na melhor solução. E aí quando eu ingressei na Trinca, a gente estava trabalhando em cima de uma digitalização de um produto que era novidade no mercado. Então aquilo ali brilhou mais ainda nos meus olhos, porque a gente estava fazendo um produto que era novo no mercado, que era o produto de bicicletas, e também digitalizando todo o processo da companhia. Quando eu digo digitalizando, a gente estava fazendo uma criação no ecossistema, a gente estava integrando todas as áreas que eram desconectadas dentro da seguradora, a gente conseguiu aproximar as áreas de negócio, das áreas de subscrição, das áreas de precificação, para que a tomada de decisão e a centralização da informação tivesse de uma forma mais madura. Então, os dados são muito importantes. O que acontecia dentro de empresas onde a gente não tem esse ecossistema digital, onde não tem as informações centralizadas? As áreas distintas, elas acabam tomando decisões com poucos dados, com pouca certeza, pouca assertividade. Então, no momento que a gente consegue integrar todo o fluxo numa mesma visualização, além de a gente conseguir trabalhar com dados mais concretos, a gente consegue democratizar o acesso à informação e a tomada de decisão. Então, essa transformação digital foi muito legal, porque isso mudou a forma como a companhia trabalhava. Então, mudou a forma como processos aconteciam. Então, bem como o Arthur comentou, existiam processos que aconteciam, que todo mundo fazia, todo mundo chegava lá, isso já era feito assim no passado. Mas faz sentido? Agora que a gente está digitalizando, faz sentido continuar esse processo existindo? Então, a gente consegue ganhar escala e eficiência não só com a tecnologia, mas sim enxugando alguns processos, olhando para a melhor forma de otimizar de ponta a ponta. Arthur, tu viu que eu perguntei sobre ele, e ele inicialmente respondeu, depois ele veio e já falou da Trinca. Me conta sobre ti agora, Arthur. Bom, eu conheço a história da companhia desde o início, apesar de não ter estado durante toda a trajetória, né, mas eu conheço os fundadores desde da empresa anterior, fui contratante deles, né, na empresa anterior, apoiei no processo quando a empresa avançou para um crescimento e conquistou esse primeiro grande cliente de seguros, né? Eu tenho fotos para provar, assim, né? Ele estava lá, cara, fazendo um fluxo de caixa com eles, que a minha formação é financeira. É o homem dos números. Apoiando coisas mais simples, como, cara, será que vamos conseguir pagar a primeira casa que a gente alugou, que foi que deu o primeiro boom, assim, né? Que tinha espaço suficiente para a gente seguir crescendo, estava lá. Mas acabei seguindo uma carreira executiva em uma empresa
de porte nacional, de um setor que não tem nada a ver com tecnologia, apesar de ter um pouco de tecnologia empregada. E aí, em 2020, eu já tinha outros negócios paralelos, aí eu saí dessa empresa na pandemia, cresci os meus negócios, e aí um dia o Marcos, que é o CEO, ele chamou para tomar um café, e aí entendi um pouco o momento do negócio, que precisava, né, tinha algumas oportunidades de crescimento em mercados pontuais e tal, e aí o resto é história. Então eu entrei em 22, né, acompanhei a empresa desde sempre, né, mas em 22 os destinos se uniram aí, e desde então estou contribuindo com o negócio. O que vocês destacariam? Porque o mercado de seguros, ele é muito regulado, né? Altamente regulado, é algo que a gente sempre comenta aqui no Seguro Sem Mistério. O que vocês destacariam que são os maiores desafios, tendo isso em vista? Bom, são muitos, né? Acho que deixa eu falar um pouco sobre a visão de negócio, né? Porque o Gabriel complementa com a visão técnica. A regulamentação, ela interage sobre a companhia como um todo, e a visão da seguradora é uma visão um pouco complexa. E aí que moram os desafios tão legais desse mercado, porque no fim a seguradora ela tem, assim, existe, como o Gabriel falou, existe o cliente, né, o segurado, o corretor, que tem uma ação importantíssima, né? O corretor ele representa uma parcela muito significativa das vendas de seguros. Então ele também é um cara que importa muito na cadeia, tem que ser engajado no processo, tem que ser aculturado, tem que ser lembrado em toda a etapa, né, de construção, mais os problemas internos de uma empresa gigante multinacional no mercado latino-americano. Então, assim, as regulamentações, elas são complexas porque eu não penso só no meu negócio segurador, penso no meu negócio segurador e em todo o impacto que eu tenho na cadeia. Quando eu mexo algo aqui, eu corro para mexer aqui, para me adequar, e eu tenho toda uma estrutura que vai até o cliente, né, que precisa ser pensada eventualmente, ou repensada, com informações, com avisos, com questões técnicas que têm que ser trabalhadas. Então, assim, é algo que, de certa forma, mantém um pipeline de atividades extenso, né? Mas por outro lado, também é um mercado bem regulado, mas bem concebido, né? Então, assim, acho que faz parte do negócio. Então, assim, como negócio, eu vejo que ele tem um impacto no todo muito expressivo, que aí se reflete em questões técnicas que o Gabriel pode explicar melhor, assim. Mas ele tem muitos desafios por causa disso, porque ele é uma cadeia extensa de gestão, né? Perfeito, perfeito. Algumas vezes a tecnologia esbarra em questões culturais de processos, de como alguma coisa acontece já há muitos anos, aquilo já está enraizado. Então, colocar um processo novo de uma forma digital tem uma questão cultural de transformação, mas puxando já para um case até interessante de desafios que a gente teve, até em Você é o homem dos cases, já gostei. Bom, em 10 anos aí de companhia, o que Eu a gente sei, teve de Gabriel, que a cases e gente gosta. desafios já foram bem interessantes. Então, um bem legal que aconteceu, acho que é mais ou menos uns 7 ou 8 anos atrás, a gente estava desenvolvendo um produto, então a gente tinha uma visão de negócio bem clara, bem sólida do que precisaria ser feito, e tecnicamente a gente começou a olhar viabilidades de como prover aquilo. Só que a gente acabou esbarrando em questões de regulamentação da própria SUSEP, de como aquele processo funciona. Então, a regra de negócio era muito interessante, que era uma cobrança de seguro on demand. Então, aquilo lá era cobrado só durante um uso, e o uso era, às vezes, poderia chegar ao uso de minutos. Por exemplo, vou pegar um veículo de transporte para fazer um ponto A até o ponto B, e eu quero segurar somente aquele trecho, somente aquele minuto. Então, a gente não conseguia desenvolver aqui. Desenvolver a gente conseguiria desenvolver, né? Tinha estratégia de negócio, estratégia técnica, mas na hora da comercialização do produto, na hora da geração da pólice, a gente começou a esbarrar nessas dificuldades por causa da regulamentação da SUSEP. Então, isso é um case assim que a gente tinha uma transformação bem interessante para fazer, ser um produto bem disruptivo de mercado, mas a gente não conseguiu avançar com ele por questões de regulamentação, que daí a gente não tem como avançar quanto a isso, né? Tentamos outras formas de fazer isso ser viabilizado, mas aí mudava todo o aspecto de negócio, e aí o negócio já não seria mais o objetivo dele. Então, já estaria totalmente diferente. Então, a ideia acaba ficando para um segundo momento.
E esse é um dos maiores entraves que vocês encontram, Gabriel, muitas vezes, ou tem outros que barram mais? Agora até não, em questões de regulamentações agora está bem mais flexível, tem muitas caminhos alternativos para conseguir resolver. Eu vejo que hoje dos maiores, eu não digo entraves, mas maiores desafios é a gente conseguir se adaptar ao ecossistema atual do cliente. Então até o Arthur ele trouxe um exemplo, a tua pergunta, né? A gente faz soluções customizadas, adaptáveis, a gente tem uma casca única que a gente fornece, algumas partes sim, alguns pedaços sim, mas boa parte dessa solução que a gente fornece, a gente tem que se adaptar a todo o ecossistema já existente do cliente. Às vezes o cliente só tem um único sistema legado referente a questões que envolvem coberturas. Um outro cliente tem 3, 4 sistemas legados, que é referente a todo o fluxo de caixa dele, toda gestão de coberturas e toda a gestão de apólice. Então, o nosso sistema ele vai ter que se moldar àquela realidade do cliente. Então, a gente vai ter que criar conexões diferentes com os legados, a gente vai ter que ter outras estruturas para suportar o que já existia. E, claro, pensar junto com o cliente. Vamos fazer um plano de transformação. O teu legado vai continuar existindo e a gente vai desidratando esse legado ou não? Esse legado ele vai existir para sempre aqui, ele já é sólido. O novo sistema tem que andar em conjunto com o legado. Pegando um gancho dessa parte em si, eu vejo que vocês falam muito sobre isso, né? É necessário, faz sentido, essa frase é muito utilizada, né? Para fazer repensar algumas coisas que a gente tem dentro do nosso sistema hoje, né? Quais as ferramentas aí de negócios e a técnica que vocês utilizam? Porque tem aquele dito, né? Meu avô fazia, meu pai fazia, eu tô fazendo e é assim que é. Sempre né? deu certo. E sempre deu certo e funciona. Mas, poxa, como é que vocês abrem os olhos dele desse cliente ou dessa empresa para que ela enxergue que essa solução ela pode ser muito mais ágil, muito mais leve, muito mais fluida, digamos assim, se tirar o que meu avô e meu pai eu estou fazendo até agora. Quais as ferramentas que vocês utilizam, tanto ela como negócios ou como ela na parte técnica, digamos assim, que abre essa caixa de Pandora na frente do cliente? Bom, acho que dentro das metodologias de discovery já tem muita ferramenta, muito framework para priorizar, para mostrar coisas, para abrir olhos, né? Tem questões de dados, né, que a gente pode desenvolver, né, e eventualmente não fazer uma mudança prévia, mas começar a fazer um acompanhamento daquilo que tem que ser mudado, gerando dados suficientes para depois a gente provar por A mais B, né, que alguma coisa poderia ser melhorada. Né? Uma base analítica da Exato. Então, assim, acho que tem formas e formas de fazer, e tem questões talvez mais no início ali, quando os processos estão muito embrionários, que a gente faz um giro no mercado, né? E não olhar só, por exemplo, para concorrentes. A gente vai lá e a gente vai olhar para mercados que são correlatos nos Estados Unidos ou em outro mercado forte de seguros. E ver como é que os caras fazem lá, né? Que às vezes, usando exemplos ou usando, né, outras formas de abordar aquele problema por alguém que já está operando e operando bem, também ajudam a quebrar algumas barreiras nesse sentido, né? Mas tem N formas de fazer, mas acho que essa é uma, principalmente no início, assim, quando você tem mais dúvidas sobre o caminho a seguir, né? E outra coisa importante é que os times, eles sempre vão ter alguém de estratégia no time, né? E essa pessoa, ela tem muita bagagem, e aí a gente soma não só a bagagem do executivo, como uma bagagem da companhia, né? Que eu acho um pouco do que o mercado de seguros segue comprando a Trinca é pela bagagem desses muitos anos de mercado, por tudo que a gente já aprendeu, pelas nomenclaturas, pela forma de fazer e etc., que não são, obviamente, impossíveis de serem aprendidas, mas, para alguém que está precisando crescer e entregar resultados no curto prazo, ter alguém que já conhece, né, dos processos, já conhece, né, dos entremeios do negócio, sempre fica mais fácil, né? Então, do ponto de vista de negócio, te respondendo, acho que a abordagem de discovery já está muito calejada para isso, né? A gente traz dados para o negócio ou também pode trazer uma visão externa que contribui para uma abordagem que eventualmente vai ser mais disruptiva, né? Digamos assim, né? Perfeito. E trazendo exemplo da visão técnica, bem nesse ponto que o Arthur trouxe da descoberta. É esse momento que, como tecnologia, a gente está olhando para o ecossistema como um todo,
Bem como a gente falou, né? O roadmap de uma transformação digital ele é gigantesco, mas falando do desafio que está chegando agora. A gente tem muito essa avaliação, por exemplo, no caso que eu usei, quando a gente vai adaptar um sistema para uma companhia. Tem todo o legado dela. Então, na fase técnica, a gente olha para esses legados, a gente poderia muito bem olhar e dizer assim, bom, é legado, eu vou tirar e vou construir. Vida que segue. Vida que segue. Assim, nível técnico, é o desejo que todo time de desenvolvimento gostaria, né? Tira o legado e a gente constrói tudo do zero. Mas isso tem impacto. Isso tem impacto em tempo do projeto, isso tem impacto em custo para o cliente, o investimento, e também tem impacto dentro dos processos do cliente também. Muitas vezes a gente tirar um legado não é simplesmente eu tirei uma tecnologia e tirei aqueles dados antigos e desestruturados. Não, tem um processo que daqui a pouco ele acontece de outra via dentro da seguradora. Trazendo um exemplo, muitas seguradoras têm, elas contratam serviços para fazer regulação de sinistros. E isso é um sistema que eles têm, não é propriedade deles, mas é um sistema que eles contrataram, tem um conjunto de dados, tem um conjunto de informações. E isso é abastecido por uma outra via que não está dentro do nosso ecossistema diretamente, não está ali olhando para a transformação digital. Conseguimos tirar esse sistema de regulação de sinistros? A gente consegue. Mas ele vale a pena a gente tirar agora? É uma dor direta para o cliente? Isso que vai mudar o negócio? Tem outros aspectos que valem a pena a gente investir antes do que só ficar tirando. Já entrando numa colocação que tu fez agora ali, de ter sistemas em paralelos hoje, que toda seguradora tem corretor tem um cotador, que é integração. Isso. Essa integração hoje está muito presente para vocês? Como é que funciona essa questão de APIs, endpoints, enfim, que possam fazer essa integração com N ferramentas de mercado? Tem uns mais usuais, que muita gente tem, eu não vou citar nomes aqui para não fazer comercial indevido, e tem outras que já estão surgindo assim dessa forma também. Como é que funciona isso para a Trinca? Perfeito. A gente faz sempre uma análise total do que é o ecossistema como um todo. Podemos dizer assim, vamos olhar para o ecossistema o as is, como ele é hoje. Vamos mapear todos os legados, tudo que tem, responsabilidade de cada um deles e ver de que forma a gente consegue se conectar com eles. Porque já aconteceu projetos onde a gente olha, o cliente traz para nós, eu tenho 6, 7 sistemas legados aqui, eu quero modernizar tudo. E aí tu vai fazer uma avaliação desses sistemas legados, eles não têm uma conectividade com o mundo externo, através, bem como tu falou, de APIs, gateways ou barramentos, por exemplo. Então, não existe como eu buscar aqueles dados de uma forma escalável através de APIs, que nem a gente conversou. Tem que fazer uma rotina de exportação de dados, que vai rodar um processo de noite, que vai integrar o meu sistema com o sistema antigo. Então, já começa a ter umas fragilidades aí. Tem como resolver? Tem como resolver. Só talvez a gente não vai ter uma informação em tempo real, a gente não vai ter aquele dado mais preciso. Depende do outro sistema. Depende do outro sistema. Então, a gente faz essa avaliação mais para entender o que é possível e o que não é, e a gente mensura o impacto. Vale a pena tirar agora? Não, isso aqui a gente consegue conviver por um tempo, que existe outras coisas que vão alavancar o negócio antes do que ficar simplesmente tirando os legados, né? E até a questão do legado, ele é muito relativo, né? Porque a gente fala, isso aqui é um legado. Às vezes o legado, ele só é legado porque ele não é nosso. Mas a tecnologia é excelente, os dados são excelentes, a estrutura que foi feita é excelente. Só que muitas vezes o termo legado, todo mundo pensa, aquele sistema legado lá, vou ter que integrar. Só na verdade ele é legado porque ele não é nosso. Então tem esse ponto. Tem os níveis de legado. Tem os níveis de legado. Tem aquele legado que ninguém de tecnologia, acho que de negócio também ninguém gosta, mas tem que conviver. Sim. Arthur, eu vi aqui que vocês trabalham com grandes marcas globais, né? Claro que aqui o nome do programa é Seguro Sem Mistério, então estamos falando mais das seguradoras, mas vocês trabalham com grandes marcas como Heineken, iFood, Red Bull, tem aqui também. O que o setor, trazendo, né, para o setor de seguros, o que na tua opinião o setor de seguros ele ainda pode aprender com setores que são digitalmente mais maduros? Boa pergunta. Eu acho que tem bastante coisa, assim. Eu acho que seguros, a expectativa do cliente é uma hiper personalização, né? Existem mercados muito mais evoluídos nesse sentido, né? Que conseguem, por exemplo, estar presente em mais pontos ou conseguir ter uma melhor leitura, né, de quem é e quais são as suas necessidades. E eu acho que um pouco o mercado de seguros está correndo atrás disso, né? Então acho que a gente tem muito trabalho, muitos desafios dentro das seguradoras para olhar para os canais de distribuição, né, que eu acho que outros mercados são muito mais evoluídos em canais de distribuição, né? Então esse eu acho um dos primeiros pontos, né? Acho que até um estudo que a McKinsey
preparou sobre o mercado de seguros, fala muito, né, da exploração do potencial da América Latina em seguros, passa por uma transformação de canais, né, não só de canais 100% digitais, mas por toda a estrutura de canais, né, onde mais a gente pode distribuir o produto, né, seja por affinity, seja pelo corretor, seja, né, pela venda no touch, low touch. Então, assim, acho que uma coisa que a gente pode aprender com alguns outros mercados, que tu citou, por exemplo, né, de bebidas, etc., são os canais de distribuição, né? Isso é algo que a gente, obviamente, é outro tipo de produto, né? Um produto físico, mas eles têm muita experiência em como chegar no cliente final, ou pelo menos como deixar a marca em evidência, né? Para que isso depois possa ser decidido no momento de compra. Né? Acho que isso a gente carrega, assim, de algumas das experiências para tentar levar para seguros esse frescor, né, de alguns mercados que trazem isso de uma forma mais natural. Para não dizer que eu não citei também, ó, algumas das grandes seguradoras que a Trinca trabalha, a AXA, Mitsui, a Card e mais algumas tantas aí que também já passaram pela trajetória da empresa, né, Arthur? Fairfax. Gabriel, que tecnologias que estão ganhando protagonismo nos projetos de vocês? A gente tem trabalhado muito com a questão de microserviços e infraestrutura cloud 100%. Então, Me explica como se eu fosse uma criança de 3 anos. perfeito, perfeito, perfeito. Então, a gente trabalha muito com essa arquitetura de microserviço. O que são? É a gente fornecer tecnologias segmentadas. Então, por exemplo, eu preciso resolver um processo de cotação dentro de uma seguradora. Então, eu vou criar um conjunto de APIs, que nem foi dito aqui, que vão deixar eu vou encapsular toda a inteligência do negócio, todas as regras de negócios dentro desse serviço. E aí ele vai estar disponível para que alguém consiga consumir ele. Então, dentro de um ecossistema digital, existe o corretor que pode consumir essa cotação. Existe uma seguradora que pode consumir essa cotação. E também existe um outro canal que várias seguradoras estão optando agora, que é conseguir externar essa inteligência delas para o mercado. Então, ou seja, eu vou criar um hub de APIs, um hub de serviços, para que algum parceiro da seguradora possa vir a consumir esses serviços através da interface desse próprio parceiro. Não precisa estar dentro do ecossistema, por exemplo, de uma seguradora. Por exemplo, as seguradoras hoje, para tu fazer uma cotação, para tu fazer um processo de proposta e de apólice, tu tem que estar dentro do ecossistema, tu tem que fazer um login, tu tem que ter todo um cadastro, tem que ter feito toda uma jornada. Através dessas tecnologias, como eu comentei, de microserviços, e isso está em arquiteturas cloud, na nuvem, isso facilita para que isso não precisa estar só dentro do guarda-chuva da seguradora. Ela consegue externar essa inteligência para o público externo e outro parceiro possa vir a consumir aquele serviço, e aí entra uma lógica e uma regra mais de negócio da seguradora, de como eu monetizo isso, porque a seguradora investiu tempo, esforço em criar essa inteligência, esses motores de cálculo, esses motores de precificação, de subscrição. Bom, eu consigo tornar isso um produto também. Então, eu vou fornecer toda essa minha inteligência se alguém quiser consumir ela. Então, através dessas tecnologias, facilita o uso, tanto interno, quanto fornecer isso como um serviço da seguradora. E alguns outros aspectos um pouquinho mais técnicos, que facilita a manutenção do sistema, a escalabilidade do sistema, acompanhar quando acontecer algum problema, algum erro e conseguir atuar isso de uma forma mais fácil. Esse é um exemplo de como ampliar canais de venda. Estou melhorando a conexão da seguradora com a corretora, né, de uma forma mais ágil, para que as cotações, de fato, transitem de uma forma mais eficiente. Né? Consequentemente, mais vendas. Valeria, por exemplo, como exemplo, um white label? Um sistema white label? Um white label também, ele se encaixaria. O white label ele está mais ligado a uma proposta de negócio do que a tecnologia. A tecnologia vai habilitar, através dessas mesmas tecnologias que eu te comentei, de microserviços, APIs, barramentos, a gente consegue construir uma solução white label. Mas o fato dele ser white label é muito mais voltado ao negócio, à estratégia da companhia, do que, de fato, a tecnologia prover isso. Então, é muito mais uma estratégia da companhia ir por este caminho, ou nós, como Trinca, fornecer uma solução, um white label. Muito legal. Já tinha falado, né, que quando o assunto é bom, passa realmente rápido. Então, a gente está chegando no nosso fim do programa aqui, mas tem um quadro especial que a gente faz ao final com todos vocês, né, que é o De Frente com as Lideranças. Então, vou fazer algumas perguntas rápidas, vocês respondem com o que vier à mente. Tá certo, Arthur? Tá bom. Então tá. Uma palavra que define a cultura da Trinca. Colaborativa.
Gabriel, um erro comum que as empresas cometem ao criar produtos digitais. Falta de dados. Ele foi rápido e certeiro. Tá sofrendo com isso, né? Sofre, não só com seguradoras. Não só com seguradoras. Arthur, um case que deu orgulho ao time da Trinca. A CAD. Gabriel, uma tecnologia que está transformando o setor. Inteligência artificial. Generativa, desculpa. Boa! A gente teve uma entrevista antes que foi sobre a inteligência artificial generativa. Muito legal. Um desafio atual do setor de seguros, na tua opinião, Arthur? Escalar com qualidade. Gabriel, um conselho para aquelas empresas ou seguradoras que querem inovar de verdade. Vai estar ligado à última resposta que eu dei. Invistam em dados para tomar decisões assertivas e conseguir olhar um caminho concreto. E para a gente finalizar, Arthur, para ti, o que significa criar com propósito e inovação? É não perder de vista o principal objetivo do que a gente está fazendo, né? E colocar os objetivos do cliente, do produto final, acima de qualquer coisa, das vontades da companhia, dos executivos, etc. Né? Pensar o que de fato vai fazer sentido e vai entregar valor. Muito legal. Já fica o convite para vocês voltarem no Seguro Sempre Certo. Certamente tem mais assuntos, né? Ainda mais que vocês trabalham com um ramo tão dinâmico. Sempre vai ter assunto aqui para a gente trazer especialistas como vocês para virem, né, conversar com a gente. Queria agradecer por terem topado participar aqui conosco do Seguro Sempre Sério. E, Gabriel, uma mensagem final para quem vai estar assistindo. A gente está numa transformação, uma era de transformação. A gente está entrando no mundo, na era da inteligência artificial. Principalmente a inteligência artificial generativa. Então, acho que reforçando as últimas duas falas da tua pergunta invistam em dados para conseguir tomar decisões, e quanto mais a gente quer colocar a inteligência artificial generativa ou a inteligência artificial clássica, ela é puramente baseada em dados. Sem dados, ela só vai potencializar algum problema existente. Arthur, um recadinho final. Liguem para a Trinca, pode ser? Números na tela. O técnico sentando conversar. Exatamente. Não sai do personagem. Acho que o último recado, assim, acho que agradecer a vocês. Acho que é importante a gente ter essas discussões, né? Desmistificar um pouco sobre software, sobre tecnologia. Não só aplicada a seguros, mas de uma forma geral. Assim, acho que hoje a tecnologia ela faz parte da nossa vida, ela não pode mais ser algo que a gente delega para alguém, a gente tem que viver um pouco disso. Assim. Então, assim, esses fóruns são bastante importantes assim, para que a gente traga as informações de uma forma muito, da forma mais simplista possível, assim, para alertar as pessoas, como o Gabriel falou, assim, de que, cara, a tecnologia hoje ela é crucial, né, para o bom andamento dos negócios, para a escala, né, para a gente ter o país que a gente quer, para a gente, né, ver as coisas acontecendo, né? Então, assim, acho que é um assunto a gente mergulhar, busquem fornecedores, que se não for a Trinca, fornecedores que tenham, de fato, capacidade técnica e que realmente olhem para o problema com amor, com uma visão de escala, uma visão de processos, para que a gente tenha, né, esse ecossistema que a gente almeja para nós e veja o futuro acontecendo de fato como a gente almeja. Olha aí, muito legal. E se eles gostaram, né, Bruno, desse episódio, curtir, compartilhar e comentar lá no @jrs.digital. Como é que é o arroba da Trinca, Arthur? @somostrinca. @somostrinca. Segue lá também. Diz que vocês assistiram aqui no Seguro Sem Mistério. Vamos dar uma moral aqui para nós. Compartilha, curte e comenta lá. E fica com a gente, porque no próximo episódio tem muito mais do mercado de seguros. Até a próxima.